A igreja já tem conhecimento pelas fotos que estão no grupo do WhatsApp, né? Acredito que mais de 50 vidas foram salvas para a glória do nome do Senhor. É início do trabalho, né, que eles estão fazendo. Acredito que muita coisa será feita. Com uma palavra ao diácono. Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos aqui testemunhar um pouquinho do que nós vivemos nesses 3 dias de missão. Aqui foi para Piau, né? Aqui em Piranhas. E o Senhor, Ele fez coisas extraordinárias naquele distrito. Eu vou passar aqui para os irmãos contarem alguns relatos, algumas experiências. E logo no final falar aqui o relatório do que o Senhor fez naquele lugar. Pai do Senhor, irmãos. Dá para escutar aí atrás direitinho? Sim, eu quero começar dizendo, irmãos, que não foi fácil ir nessa viagem. Desde antes da viagem já começaram a investir nas nossas vidas. Mas eu queria contar para os irmãos uma experiência, em especial o que aconteceu comigo e com as meninas no ônibus. Foi na segunda noite, que a gente acabou de começar a chamar ela como a noite das investidas. Não foi uma, não foi duas, não foi 3, foram muitas investidas. E uma delas foi no ônibus que nós estávamos, era um micro-ônibus. Todas as meninas, eram mais de 40 meninas, e um micro-ônibus foi capaz de nos levar em segurança até o local que nós estávamos hospedados lá, né, uma escola. Só que no começo a gente teve medo de entrar no ônibus, pois ele estava levando em média 20 pessoas. E para levar 40, a gente teve medo, teve um receio, né? Porque a gente é humano, mas quando a gente entrou naquele ônibus, o Senhor nos levou a entrar em espírito de oração. Aleluia! Glória a Deus! E todo o medo, toda a preocupação, todo o receio foi dissipado. Glória a Deus! E nós fomos cantando, irmãos, do começo da viagem, era em média meia hora, até chegar no local. E em especial a gente cantou um louvor de adoração ao nome do Senhor, que chamava Ele de Pai. A gente falava: Pai, meu papai. Foi algo muito emocionante para nós, irmãos. Foi muito marcante nas nossas vidas, pois foi um momento singular, irmãos. Vinham motoqueiros ao redor do ônibus, mas nenhum foi capaz, irmãos, de nos amedrontar. Aleluia! De nos fazer duvidar do poder do Senhor. Aleluia! Pois nós sabíamos que Ele estava conosco. Glória a Deus! E que desde o começo da viagem até o pós-viagem que nós estamos vivendo, tudo é um propósito dele para nossas vidas. Glória a Deus! A paz do Senhor, meus irmãos. Só um momento. Eu fico meio sem jeito para falar, mas vou tentar falar de coração o que Deus entrou dentro da minha vida para falar. Assim. Enfim, eu queria ressaltar a primeira viagem, que foi uma grande bênção, como a segunda. E assim, parece que a cada momento que eu participo disso, é como se uma experiência estivesse entrando mais ainda dentro do meu coração. E assim, as orações de vocês, tanto o jejum no começo, serviu bastante, tanto na primeira, segunda viagem. Porque na primeira, a gente teve um livramento, porque o pneu estourou durante a viagem. E nessa segunda viagem, a mesma coisa com as meninas. E quando as meninas chegaram, eu e o Nildo, a gente ficou no quarto lá, sentado sem entender nada, na sala do colégio. Quarto. Sem entender nada. Só as meninas estavam adorando e tudo mais, e o Nildo orando e eu abraçado com ele. Aí eu fui procurar saber o que foi acontecido. Pronto, foi justamente isso que a Raíssa acabou de falar. E no mesmo dia,
além de Deus ter abençoado a bênção e tudo mais, de ter vidas salvas, veio tentações do espírito do mal para querer atrapalhar, que foi um bêbado querer atrapalhar a nossa, mas mesmo assim Deus operou um milagre para que nada acontecesse, nada de mal. E também queria ressaltar que quando eu entrei na casa de um senhor, eu não sei se era pastor, vários senhores de idade estavam lendo a Bíblia. E quando eu entrei assim, eu perguntei, posso lavar a mão e tudo mais? Aí eu entrei lá na torneira e tudo mais, não tinha água. E eu comecei a pensar, caraca, com tão poucos e eles agradecendo tudo mais. E é isso que eu sempre tenho alguma coisa a mais para falar, mas é isso. Vamos ver se eu consigo aqui, vou colocar tudo. A paz do Senhor a todos. Essa viagem é uma viagem maravilhosa. É muito impactante assim, você sair do seu habitat e ir para um local que vem de escândalo de igreja, de pastores que adulteraram, e você chegar lá com um grupo de jovens e pregar o evangelho e salvar mais de 50 almas para pessoas que passam fome, a necessidade, a desilusão. É muito impactante, só para quem estava lá e quem vai o transbordo do Senhor em cada um daqueles que estavam lá trabalhando nesses 3 dias. E o que mais impactou é isso aí: pregar o evangelho, idem e pregai para aqueles que vêm de escândalo. É verdade, Deus existe, e sem palavras. É isso aí. Irmãos, o que os irmãos relataram aqui, o que a Raíssa falou, foi que o ônibus foi cercado por motoqueiros enquanto elas estavam indo, né, para o colégio. A gente dormiu no colégio, a gente ficou 3 dias completamente sem banho, tomou banho no sábado, 2 minutos contado no relógio, para a gente sentir realmente o que é viver em missão, o que é viver na precariedade, né, situação de seca, e comendo também comidas simples, né, com o povo lá. E o colégio também foi invadido de noite. Em todo momento, irmãos, havia um grupo em um quarto de guerra, foi chamado de quarto de guerra. Era um local que ficava um grupo de oração, as irmãs ficavam orando, e lá o Senhor ia mostrando a direção para cada atividade que ia sendo feita. Foram 3 dias, e foram 3 dias de guerra espiritual. Inclusive, o colégio que nós estávamos foi invadido por pessoas de lá. Jovens pularam para fazer o mal, mas o Senhor livrou as irmãs, livrou os varões que estavam lá, porque havia um grupo orando. A gente orou antes, jejuou antes, a igreja orou também, e o Senhor estava derrubando todas as barreiras. O adversário estava sendo derrotado. Ele estava furioso, irmãos. O adversário estava furioso porque naquele local ali em Piau estava havendo uma grande festa espiritual. E essa festa era porque vidas estavam aceitando o Senhor. Eram pessoas que tinham espíritos do mal, pessoas enfermas que estavam sendo curadas, e principalmente pessoas que não tiveram um encontro com o Senhor, e naqueles 3 dias puderam conhecer o Cristo que salva, o Cristo que liberta, o Cristo que pode transformar a vida daquelas pessoas. No primeiro dia, no dia 15, eu vou falar aqui rapidinho o relatório. No dia 15, o grupo Gaditas, o grupo missionário Gaditas, esteve em Piau, e durante toda a ação fizemos algumas atividades. No dia 15/4, sexta-feira, às 15 horas, houve um evangelismo porta a porta. A gente foi batendo porta por porta, conhecendo as pessoas. E ali naquela praça, a gente fez um culto, e naquele dia teve uma vida para Jesus. Uma vida aceitou Jesus no primeiro dia. No dia 15/4, à noite, às 18h30, teve uma cruzada evangelística na praça. E nessa cruzada, 49 vidas aceitaram Jesus. Em especial aqui, eu estava do lado de um senhor, ele muito emocionado, quebrantado com o culto,
e ele chegou bem assim perto de mim e falou: eu quero aceitar Jesus. Ele viu o povo indo e falou também: quero aceitar Jesus. Aí eu levei, conduzi ele bem devagarzinho, ele tinha dificuldade de se locomover. E lá no meio, quando ele aceitou Jesus, ele falou: eu agora sou de Cristo. Aí ele falou bem assim, ele botou a boca no meu ouvido bem baixinho e falou: irmão, eu vou poder falar para o meu filho que mora em São Paulo que eu agora sou crente. O filho dele era crente, ele não era, o filho dele orava por ele, estava buscando essa experiência do pai, e agora ele estava alegre, aquele senhor, em poder ligar para o filho depois daquele culto e falar que agora ele entrou para a lei de crente. Isso é algo maravilhoso, irmãos. 49 vidas nesse dia, né? E nesse dia foram entregues 32 cestas básicas e 200 sacolinhas kids. No dia 16/4, sábado pela manhã, houve um evangelismo na rua, na Feira Livre de Piau. A gente fez um evangelismo diferente na feira. A gente entrou nas lojas, começou a abençoar cada loja, a falar com os feirantes, a perguntar como era o dia a dia deles, como é que eles passaram pela pandemia. E naquela tarde, naquela manhã, 6 vidas aceitaram Jesus. No mesmo dia, às 14 horas, a gente não parou. Era terminando uma e fazendo outro evento. Às 14 horas, houve um evangelismo porta a porta no povoado Lagoa Nova. E no mesmo dia, às 15 horas, houve um culto com crianças na frente da igreja Assembleia de Deus. Uma observação, irmãos, o Atel da Beto contou aqui que lá tinha uma igreja que o pastor pecou e foi um grande escândalo na cidade. Então isso já era uma barreira, porque as pessoas estavam lembrando dos crentes por causa desse pastor que pecou. Então imagine você ir bater a porta do povoado e o povo lembrar que a igreja fechou por causa de um pecado. Mas havia uma igreja lá de servos fiéis, de um povo simples, mas fiel a Deus. E eles nos receberam muito bem. A gente fez um culto kids na porta dessa igreja. E nessa tarde, 20 crianças aceitaram Jesus. Foram feitos 40 atendimentos de enfermagem, 20 atendimentos de fisioterapia e 5 atendimentos de psicologias para crianças e 12 atendimentos de psicologia para adultos. Foi uma tarde de atendimento para a comunidade. No dia 16, no mesmo dia, às 18h30, teve um culto em frente a essa mesma igreja, um culto para adultos. E nesse culto, 10 vidas aceitaram Jesus. Nesse culto foram entregues 75 cestas básicas e 100 sacolinhas kids. No dia seguinte, irmãos, no domingo, 7 da manhã, os gaditas fizeram um jejum, consagração, a manhã toda ali, se preparando para o último evangelismo. E às 14 horas do mesmo dia de domingo, teve um evangelismo porta a porta no bairro do Piauzinho. É um bairro muito perigoso. E o grupo continuava em oração, no quarto de guerra, jejuando ali, orando. E o Senhor mostrava coisas que iam acontecendo que nós que estávamos no campo não via. O grupo estava lá no quarto de guerra, o Senhor mostrando: olha, eu vou dar livramento nisso, eu vou guardar o meu povo. E o Senhor fez algo interessante. O Senhor falou nesse quarto de guerra que não ia deixar os irmãos que estavam porta a porta nesse lugar verem o perigo. A gente ia evangelizar, mas não ia notar que o lugar era perigoso. E realmente, irmãos, o lugar era cheio de pessoas que eram jovens, né? Usuários de drogas. Mas quando a gente passou nesse lugar, a gente só via Senhor. O Senhor fez o pessoal sair dali daquela cidade, naquele momento. Escondeu. E a gente evangelizou. E nessa tarde, 4 vidas aceitaram Jesus. À tarde, para finalizar, a gente fez um culto kids na Praça do Piauzinho. E 15 crianças aceitaram Jesus. Era a coisa mais linda, irmãos. As crianças choravam, quebrantadas com a pregação do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a mesma. O que mudava era só o método de pregar para que elas pudessem entender a mensagem do Evangelho. E elas ficavam quebrantadas ali, porque muitas vezes elas precisavam de um abraço que elas não tinham.
Elas precisavam ser ouvidas, que elas não eram ouvidas. Elas precisavam de um carinho, de uma atenção, que a igreja estava ali para dar. Nós estávamos ali para pregar o amor e mostrar o amor para elas. E nessa tarde, 15 crianças aceitaram Jesus. Foram entregues nessa tarde, irmãos, 80 sacolinhas Kids. Então, no total, para a honra e glória do Senhor, 105 pessoas aceitaram Jesus na missão de Piau. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Cestas básicas entregues. Foram 107 cestas básicas. Sacolinhas Kids. 380 sacolinhas Kids. Foram dias inesquecíveis para nós que fomos fazer essa missão. Para finalizar, o que nos inspira a fazer missão, a gente lembra muito de uma missionária chamada Sofia Miller. Foi falado quando o Gaditas veio para cá, e é o que inspira o grupo Gaditas a ir pregar o Evangelho. Sofia Miller, ela se converteu numa pregação nos Estados Unidos, com um senhor pregando em cima de um caixote. Ela passou por ali, ela ouviu a mensagem e de imediato ela se converteu. E quando ela abriu a palavra, lendo as escrituras, ela viu que na palavra tinha um chamado, ir de pregar o Evangelho. E ela começou a ir, ela não sabia para onde ir. E o Senhor direcionou a vida dela para pregar nas aldeias indígenas. E ela começou a pregar em cada aldeia e a traduzir a Bíblia para a linguagem dos índios. E tem uma frase que nos inspira muito, que ela falou em um dia que ela foi entrevistada por um repórter. O repórter perguntou para ela: como foi o seu chamado? E a resposta nós iremos falar agora. Li uma ordem. Ela falou bem assim: li uma ordem e obedeci. Eu jamais tive um chamado. Tive um chamado. Ela leu a ordem e obedeceu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, esse é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho não se resume